Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós conversaremos sobre como praticar a meditação 2 da bênção dos centros de energia. Eu recomendo fortemente que, se você ainda não praticou a meditação 1 da bênção, você pegue primeiro as instruções no link que vai estar logo abaixo desse vídeo, na descrição do vídeo. É preciso que você aprenda e domine algumas habilidades antes de passar a essa prática de meditação, chamada meditação 2 da bênção. Assim como a meditação 1, para podermos ter sucesso de uma forma mais rápida e também ver os benefícios que ocorrem ao fazê-la, nós precisamos dominar algumas habilidades anteriores. E essas habilidades se aprende fazendo a prática de indução, de relaxamento profundo, que também vai estar na descrição desse vídeo. Então, por ordem, quem começa a querer praticar as meditações do Dr. Joe deve começar pela prática da indução. A prática da indução, além de nos permitir um relaxamento muito profundo, em que o corpo não vai nos perturbar tanto durante o andamento da meditação, porque estará relaxado, também ela nos ensinará a desenvolver 2 focos de atenção, como já foi explicado nesse vídeo sobre a meditação da bênção 1. O foco de atenção concentrado, ou fechado, ou convergente, que é quando nós colocamos a nossa atenção, a nossa consciência, no centro correspondente. Pode ser o primeiro centro, o segundo centro, o terceiro centro, o quarto centro, o quinto centro, sétimo centro e oitavo centro. Cada vez que colocamos a atenção no foco convergente, no centro do centro de energia do nosso corpo, estamos repetindo algo que fazemos diariamente quando focalizamos a nossa atenção em uma coisa só. Mas, à medida que praticamos a prática da indução, aprendemos que existe um outro tipo de foco que traz inúmeros benefícios. Então, quando colocamos a atenção, por exemplo, no primeiro centro, e o localizamos em nós, de imediato, temos que abrir o foco para sentir o espaço que fica ao redor do centro e expandir essa percepção o máximo que pudermos. Assim se fará com cada um dos centros. Isso se chama foco divergente. Então, primeiro se coloca o foco convergente, descobrindo a localização, sentindo o centro correspondente. E logo depois, expandimos esse foco de forma divergente, aberta, para sentir o espaço que existe ao redor do centro. E vamos aumentando esse espaço até que ele vai para fora do corpo físico. Os limites do corpo físico. E percebemos o espaço que fica ao redor do nosso corpo na área daquele centro. Assim sucessivamente em cada um dos centros. Por isso é importante aprender a fazer isso já na prática de indução, quando o Dr. Joe Dispenza nos ensina a focalizar nossa atenção em cada uma das partes do nosso corpo e depois no espaço que fica ao redor dessas partes. Por último, então, focalizamos nossa atenção no espaço ao redor do nosso corpo físico. Na medida em que praticamos a prática da indução e depois a meditação da bênção 1, indo de baixo para cima até o oitavo centro, que fica cerca de 40 centímetros acima da nossa cabeça, então estaremos prontos para fazer ou iniciar a prática da meditação 2. Depois de algum tempo de treinamento na indução, algum tempo de treinamento na meditação da bênção 1, iniciaremos então a meditação da bênção 2,
que é exatamente a mesma coisa que faremos. Contudo, enquanto que na bênção 1, na meditação da bênção 1, o nosso trabalho é manter a atenção no sentir cada centro e no sentir o espaço ao redor de cada centro, não se preocupando com imaginação de forma alguma, simplesmente seguindo aí, colocando nossa consciência em cada um dos centros e no espaço que existe ao redor desses centros. Já na meditação da 2, meditação da bênção 2, nós utilizaremos o recurso dos símbolos. Então, aí sim, nós andaremos mais um passo em direção ao aperfeiçoamento dessa meditação. Que, na verdade, são 8 meditações da bênção. Cada uma faz com que desenvolvamos uma habilidade e vamos progredindo passo a passo. Esta, portanto, é a meditação da bênção 2, onde se usam símbolos que nós colocaremos em cada um dos centros correspondentes de energia. Cada centro tem uma função dentro de nós. Na medida que vamos mostrando para vocês uma sugestão de símbolos para que possamos utilizar durante a prática, aí sim, usamos a nossa imaginação para colocar nessa área do centro essa nova informação, para que se crie em nós uma nova mente. No sentido neurofisiológico, mente quer dizer uma reunião de neurônios e uma nova comunicação entre o nosso sistema nervoso central e cada centro que corresponde ao sistema nervoso autônomo. Então, nós não estamos fazendo nada mais do que dizendo ao sistema nervoso autônomo o que precisamos dele para que ele atue em cada centro e retransmita essas informações a esses grupos de neurônios do sistema nervoso que vão sendo criados novas comunicações, novas informações. A meditação da bênção 2, ela nos possibilita alcançar a saúde em cada um dos nossos órgãos físicos. Mas não somente isso. Podemos introduzir características psicológicas novas, porque transmitiremos essa informação que será transferida através das nossas células, dos nossos tecidos, dos nossos órgãos. Em suma, de todo o nosso sistema nervoso ao corpo físico. Posteriormente, ao terminarmos a meditação, então o sistema nervoso autônomo vai realizar seu trabalho de entregar ao corpo todas aquelas informações que nós repassamos a ele. E é esse o objetivo da prática da meditação da bênção 2. Vamos mostrar para vocês, passo a passo, sugestões de símbolos. Mas antes de qualquer coisa, é importante compreender que símbolo pode ser qualquer coisa que nós damos um significado. Então é importante, quando escolhemos um símbolo, que aquele símbolo tenha o significado que nós queremos que ele tenha, para que a transmissão da informação seja perfeita. Por exemplo, eu posso colocar um X, um simples X, a letra X, como símbolo. Mas eu tenho que colocar um significado nessa letra. Então, para mim, por exemplo, X pode ser adquirir a saúde na minha parte gástrica, no fígado, no pâncreas, no estômago, no intestino, não importa. Para mim, então, X representará a saúde correspondente àquele centro que eu coloquei o símbolo. Assim também eu posso colocar o símbolo V para que nós possamos desenvolver um pouco mais a força de vontade. Então, para mim, a letra V simboliza vontade.
vontade para realizar o que eu preciso realizar. E assim por diante. O símbolo só tem importância quando nós damos e compreendemos o significado a ele. O significado que ele tem para nós. Então vocês podem escolher qualquer coisa, qualquer símbolo. Quanto mais simples, melhor. Porque nele estará reduzido todo o significado que a gente deu a ele. Nós devemos compreender bem isso. Não adianta colocar qualquer símbolo sem saber que significado nós damos àquele símbolo. Como vocês vão ver, nós temos aqui diversas sugestões para colocar em cada um dos 8 centros durante a prática. Então, à medida que nós iniciamos a meditação, com o nosso relaxamento, nós imediatamente colocamos a atenção no primeiro centro, que fica no períneo, que faz contato com o último osso da coluna vertebral, o cóccix. Ali está o primeiro centro. Então, nesse momento, nós, quando encontramos dentro de nós, através da atenção, o centro correspondente, o primeiro, de imediato, nós já colocamos a imagem do símbolo nesse local, através da nossa imaginação. Lembramos de qual símbolo e o colocamos aí, concentrados. Depois, vamos expandindo nossa atenção para o espaço ao redor do centro. Da mesma forma como fizemos na meditação da Bênção 1. Só que agora colocaremos um elemento novo, uma nova informação que nós queremos obter naquele momento. Então eu vou chamar minha tela aqui e vamos começar a mostrar começando então da esquerda para a direita. Na esquerda, no alto, nós temos a flecha em direção ao alto. Isso representa que nós queremos que essa energia situada no cóccix, no períneo, suba em direção aos outros centros e em direção à glândula pineal. Podemos usar esse símbolo. Abaixo dele, temos os dois símbolos que representam o sexo masculino e o sexo feminino. E nesse momento estamos fortalecendo nossa identidade sexual. Ao lado dele nós temos o planeta Terra. Representa onde estamos com os pés no chão, nossa estabilidade. E vamos nos nutrir do planeta Terra, das energias telúricas. Precisamos de segurança e estabilidade para permanecermos eretos, firmes, onde está a nossa base. Acima do planeta também temos um outro símbolo, com uma linha enroladinha, com uma seta na ponta, dizendo que essa energia criadora sexual está se desenrolando pela coluna vertebral e subindo também em direção à glândula pineal. Depois nós temos um bastão, que representa a nossa coluna vertebral, com uma bolinha em cima, nossa glândula pineal. Também representando a subida da energia. O caduceu de Mercúrio, que é esse desenho com as serpentes enroscadas em um bastão com as asas abertas. É o símbolo da eterna juventude, da renovação completa, espiritual e material. E também é o símbolo da medicina universal, da cura e da saúde. Abaixo dele nós temos a serpente, porque a energia tem um movimento serpentino. E nós dizemos então que queremos que essa energia suba pela coluna vertebral. Do lado a árvore, que é um símbolo de estabilidade, de firmeza. E em cima, um símbolo da alegria. Se nós chegamos à conclusão que nossos dias e nosso comportamento são tristes, podemos usar esse símbolo para infundir certa dose de alegria à nossa vida. Essas são as sugestões para se colocar no primeiro centro de energia.
Mas você pode colocar qualquer outro símbolo, desde que você reconheça que aquele símbolo significa algo para você. E é o que você precisa colocar no primeiro centro de energia. Passando agora ao segundo centro de energia. É o centro onde fazemos transformações químicas e físicas, onde o alimento é absorvido e transformado em energia, em diversas classes de energia. Então, temos aqui o fornilho ou o forno, onde se cozem as coisas, se cozinham os materiais, liberando gases e energia para o nosso corpo. Acima dele, uma linha concêntrica que vai do exterior ao interior, também representando essa energia que é trabalhada aí no segundo centro de energia. Do lado, nós temos uma carinha do intestino. Então, por exemplo, se você tem problemas intestinais, gastrointestinais, intestino preguiçoso, aquelas coisas todas, problemas com digestão, você pode colocar essa carinha aí para dizer que é preciso fazer as coisas com alegria e felicidade. E seu intestino irá entender perfeitamente, porque o sistema nervoso autônomo levará essa mensagem para que ele não se tensione, para que ele libere aquilo que deve ser liberado e que possa absorver os sais minerais e os diversos elementos que serão levados à corrente sanguínea e ao sistema ganglionar hidráulico do nosso corpo. Acima dele, os dois triângulos, a ampulheta, que também representa essa transformação da matéria em energia. Mais uma vez, a árvore pode ser colocada aí como símbolo de perfeita troca entre o que está embaixo e o que está em cima, nutrindo-se de sais minerais e vitaminas da terra, e levará pelo tronco a seiva, que se transformará em flores e frutos, uma perfeita digestibilidade. Acima disso, nós temos aí o símbolo da serpente que protege um ovo, e a energia criadora nesse momento protegendo o nosso sistema digestório, o segundo centro. A lua, que representa a fertilidade também, para quem tem problemas, representa essa capacidade maravilhosa de criar no útero. Assim também, se você tem problemas uterinos, você pode usar aí a carinha do útero sorridente e mandar essa informação para que ele se recupere por completo e alcance o objetivo saudável, ter uma vida saudável. Se você tem problemas de segurança, por exemplo, você pode usar um cadeado, porque o cadeado fechará e representará que você estará seguro nesse centro. Muitas fontes de temor, insegurança e vergonha estão relacionadas ao segundo centro. E é por isso que muitas vezes essas pessoas que têm esse tipo de trauma ou situação psicológica têm problemas gastrointestinais e também de natureza sexual. Ali, aquela círculo com a bolinha no meio representa exatamente o processo de fecundação. Então, estaremos dando aí uma informação ao nosso centro que ele precisa estar saudável, criando novas células saudáveis. Essas são as informações que nós podemos colocar aí como sugestão simbólica neste segundo centro. Vamos passar agora ao terceiro centro, o centro da vontade. Do lado esquerdo, o relâmpago, o raio, porque é preciso muita energia nesse centro. A bandeira simboliza algumas conquistas que nós precisamos fazer na nossa vida diária. A balança, porque é preciso ter equilíbrio. Equilíbrio entre os opostos. Saber calar e saber falar. Comer o suficiente
e não de mais, nem de menos. Então esse equilíbrio aí no segundo centro faz com que a gente aprenda a equilibrar as nossas atitudes, exercitar a vontade de forma equilibrada. Senão nos tornamos completamente ou obsessivos por alguma coisa ou completamente sem vontade, desanimados. O leão é muito bom aí, porque o leão representa o rei dos animais e ao mesmo tempo apresenta uma doçura incrível com aqueles que lhe são familiares. Então, pessoas que têm problemas de timidez, vergonha, podem utilizar o leão. Assim também a força do cavalo, quando precisamos realizar tarefas e não encontramos energia suficiente, não vemos em nós capacidades físicas até mesmo para realizar essa tarefa. Então podemos colocar o cavalo. E logicamente a espada, que é o símbolo original da vontade. Lembram daquela mitologia de Arthur e a Tábua Redonda, em que o menino ainda jovem, Arthur ainda jovem, tira a espada da pedra e com ela se torna o rei de si mesmo. Assim, através do exercício da força de vontade, vamos alcançando os nossos objetivos, tanto materiais quanto espirituais. E também essa corrente partida, que representa a quebra das nossas limitações, das nossas prisões interiores. Muitas crenças limitantes se transformam aí em energias paralisantes e não conseguimos realizar o que é preciso realizar, o que nós achamos que é preciso. Então esse símbolo também da corrente partida é muito interessante. Esse é o símbolo muito poderoso, junto com a espada. Vamos agora ao quarto centro de energia. O quarto centro de energia é o centro da totalidade, onde os opostos se unem. Nós temos aí o livro, que representa a sabedoria no coração. Se alguém quer adquirir sabedoria no coração, para que equilibre o seu intelecto, para que reconheça a ação do ego dentro de si mesmo, então coloque o livro lá. A sabedoria chegará em forma de inspiração e intuição. Em cima, o cérebro, que representa os dois opostos, né? O cérebro criativo e o cérebro racional. E eles trabalhando de forma equilibrada modificam completamente nossa vida. A chama, claro, na vela representa o despertar da consciência, o despertar da alma. E à medida que ela cresce, a luz aumenta dentro de nós, compreendendo profundamente as trevas que nos impedem de avançar no nosso caminho. O coração, com círculos à volta, representa a força magnética que esse centro tem para levar a paz e o amor de dentro para fora, acalmar conflitos de toda a espécie no ambiente onde nos encontramos. O símbolo Yin e Yang, que representa os opostos, é exatamente no coração em que esses opostos se unem e criam. A cruz, que representa o entrecruzamento de forças masculinas e femininas dentro de nós. Também a fonte, que representa a fonte da eterna juventude, do qual aquela água que, quando nós bebemos, não sentimos mais sede. São os conhecimentos misteriosos do coração, do silêncio interior. O pergaminho representa aquelas verdades cósmicas que chegam até nós como conhecimentos para que nossa alma se liberte dos apegos. A bússola representa a indicação clara a aprender a ser dirigido pelo coração para tomar as melhores decisões e buscar os melhores caminhos até o nosso objetivo. A taça derramando
Simboliza que essas energias ou emoções elevadas lotaram nosso coração e ele transborda de alegria, de felicidade. Abaixo, o Santo Oito deitado, que é o símbolo do infinito, e no meio está o coração onde as linhas se encontram. Então, energias inconscientes e forças conscientes se unem no coração como forma de equilíbrio. Acima, a flor que desabrocha nada mais é do que o fogo de natureza criador, que queima os aspectos negativos de dentro de nós e irradia sua luz, sua beleza pura. E em cima, um coração com asas é um coração leve, sem peso, de espécie alguma. Isso poderemos usar também a estrela, que representa o homem ou uma mulher. A estrela tem 2 braços e 2 pernas, indicando que a ponta de cima é a energia que vai em direção ao céu, uma energia de tipo celestial. Esse é o homem divino dentro de nós, o nosso mestre interno. Quando fazemos essa energia criadora subir em direção à pineal, de forma permanente, nos tornamos nós mesmos o mestre interno. E por último, temos aquela cruz, um desenho egípcio, que na verdade é substituído o pau vertical pelas asas, e o círculo em cima é o espírito. Representa as forças do nosso próprio espírito, que vem para comandar a matéria, para organizá-la, dar ordem. E somos veículos disso. O coração é o símbolo da sabedoria. Vamos agora para o quinto centro. O quinto centro é a laringe e está relacionado ao verbo, ao poder de criação da palavra. Portanto, aí temos a balança novamente. Saber usar o verbo e saber usar a palavra é uma virtude magnífica. Com a palavra podemos acalmar as feras. Podemos cristalizar no mundo físico, materializar a nossa vontade. Lá em cima também é um símbolo antigo, representa a verdade dentro de nós. 2 círculos que se tocam. As notas musicais representam o som da nossa laringe, o som da nossa voz. A harmonia que está implícita. Mais uma vez, o círculo concêntrico que vem do meio para as extremidades, produzindo o som. Também a mesma coisa, o símbolo da verdade, que é pronunciado pela nossa palavra, se torna lei. Um círculo cortado por uma linha. O alvo, com uma flecha espetada no centro, representa o absoluto. Representa o nosso objetivo maior, a liberdade suprema, a liberdade do espírito. A matéria se diviniza e o espírito se materializa. A união perfeita através da palavra. O megafone é óbvio que o verbo seja escutado por todos. À esquerda, a outra cruz, que tem um círculo e um ponto no meio, um outro círculo menor, que representa o poder do verbo, que vem de dentro para fora. Por último, a escada, porque estamos a um passo já, muito próximos dos centros, os últimos centros, o sexto, o sétimo e o oitavo. A laringe tem o poder de criar, por isso temos grande responsabilidade nas palavras que pronunciamos.
Este é o primeiro compromisso, tolteca. Usar a palavra de forma impecável, para que ela alcance seu alvo, seu objetivo. Então podemos usar qualquer um desses símbolos. Se uma pessoa, por exemplo, é muito tímida e fala baixinho, etc, 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 pode usar o megafone como símbolo para que seu verbo seja escutado. E assim por diante. Vamos agora para o sexto centro. O sexto centro está relacionado à pineal. Do lado esquerdo, no alto, são as diversas dimensões do espaço que vão sendo reveladas quando essa energia chega aí. Cada quadradinho desse representa uma dimensão do espaço cósmico, que vamos atravessando e conhecendo. A antena, porque é a glândula pineal que sintoniza nessas dimensões superiores do espaço e transforma essas informações em algo visível e inteligível para nós. O olho de Horus, que tudo vê, símbolo da consciência desperta. Uma vez aberto esse olho, conhecemos toda a natureza do bem e do mal. Estamos a rumo da totalidade, a compreensão profunda. Em cima é aonde se esmagam os elixires, se esmagam os materiais para produzir os elixires. Também o símbolo da glândula pineal. E igualmente a pinha e a cortina. Porque a cortina se torna aberta e enxergamos, sem nenhum véu, a realidade. A viva realidade de todas as dimensões do espaço. A gota representa aqueles hormônios magníficos que a glândula pineal produz quando a energia criadora chega e lhe incita a produzir produtos de natureza divinais em nós, com os quais temos contato com essas regiões ou dimensões superiores. E embaixo, o homenzinho dormindo e tendo um sonho lúcido. Podemos colocar essa imagem aí, para que aprendamos a nos mover conscientemente nos planos internos da natureza. Por exemplo, quando estamos dormindo, saímos em astral, consciente. Manter a consciência e a atenção enquanto o corpo dorme. Podemos viajar a longas distâncias com essa faculdade ou poder magnífico. Isso está relacionado ao sexto centro. O sétimo centro. A coroa é a mestria em relação a alguma situação, a alguma habilidade que nós dominamos. Abaixo da coroa está a estrela de Davi, ou o selo de Salomão, que representa as dimensões inferiores e as dimensões superiores dentro de nós, unidas, dominadas pelo Espírito, pelo bem maior. Da mesma forma, o olho em cima da pirâmide ou no meio representa exatamente essa capacidade de ver a verdade, de observá-la, de conhecê-la e utilizá-la para nos transformar. As asas abertas acima, da mesma forma, nos permite viajar a longas distâncias no desconhecido. O olho, mais uma vez, como a visão, que precisamos manter em vigília em nós mesmos, para observar-nos silenciosamente, para estudar em nós o ego, para que possamos efetuar as transformações necessárias em nossa vida. Observar para dentro e para fora. Observar nossos pensamentos, nossas reações mecânicas condicionadas. E isso se faz com o sétimo centro, com a consciência que está ali. A harpa é a harmonia. Que todas as decisões e pensamentos e emoções estejam em harmonia, totalmente coerentes. Podemos colocar também um anjinho aí,
demonstrando aquelas características angelicais superiores, divinais, que precisamos contatar em nós. E, logicamente, o sol nascendo, dissipando todas as trevas da noite, que representa o despertar gradual e completo de nossa consciência. Essas são algumas sugestões para o sétimo centro. Chegamos ao oitavo centro. E aí observamos alguns desenhos interessantes. Mais uma vez, a Lua, com 3 estrelas, que podem representar os universos que existem disponíveis para que os investiguemos e aprendemos com eles, as diversas dimensões do espaço. A flecha que desce representa as informações que vêm do campo dos cosmos, do universo, e penetra em forma de símbolos em nós. Muitas pessoas descrevem que, quando chegam nessa etapa, observam símbolos que surgem, informações em forma de números e geométricas, formas geométricas, com a qual ele vai ter que meditar a respeito para compreendê-las. Assim também esse símbolo antigo de alquimia, que representam aquelas energias que vêm do alto com as energias que vêm de baixo, e numa perfeita união formam um losango. O homenzinho ali, com um triângulo com matemáticas na cabeça, é que na verdade estão sendo passados a ele naquele momento informações através desses símbolos matemáticos. Da mesma forma, uma outra forma do universo, ou do 8, o santo 8, como se diz, deitado, também é este anel que não tem início nem final. À direita, no extremo da página, mais uma vez, a energia descendo do alto agora, vindo do cosmos em direção a nós, trazendo as informações. E por último, à direita, nós temos aí as linhas que representam a modificação da energia até chegar à matéria, em diversas etapas, até se cristalizar no mundo físico e ser observada pelos nossos 5 sentidos. Este, então, é o oitavo centro de energia. Vocês podem escolher qualquer um desses símbolos, um para cada centro, de acordo às necessidades que vocês têm. Sejam elas de saúde física ou de uma qualidade psicológica, uma habilidade que queiram desenvolver na sua vida. Sejam aspectos espirituais de busca do conhecimento, da transcendência. Cada vez que expandimos a nossa consciência, nossas crenças limitantes são diminuídas. E assim, vamos tendo visões sobre a vida de forma completamente ampla e irrestrita. A meditação da bênção 2 é exatamente para que usemos esses símbolos para nos entrarmos em contato com o sistema nervoso autônomo e lhe fornecer informações novas, criando novas sinapses. Para quem não sabe, sinapses são as ligações entre os neurônios. Quando se formam novas ligações, surgem novas ideias, novos pensamentos a respeito de nós mesmos e a respeito da vida e do mundo que nos cerca. Vamos compreendendo mais profundamente as coisas. Vamos tendo insights, como se diz, uma compreensão mais ilimitada sobre tudo isso. Então, vejam que ao escolher cada um dos símbolos, desenhem esses símbolos no papel. E vez por outra olhem para eles. Algumas pessoas desenham ele em folhas separadas e colocam um local aonde eles conseguem ver de vez em quando. Então, por exemplo, uma folha de caderno, 8 folhas de caderno, desenha um símbolo e coloca na parede. De tal forma
que nós possamos nos lembrar de cada um desses símbolos durante a prática que iremos realizar. Então, recordando, primeiro de tudo, temos que aprender a relaxar o corpo físico. Para isso, a prática da indução. Então, depois que fazemos algum tempo, aprendemos a fazer. E com isso também abaixamos o volume da nossa mente analítica. Os pensamentos vão diminuindo de intensidade e não nos prejudicando tanto durante a prática, não nos distraindo tanto. É um treinamento. Feito isso, quando colocamos a nossa atenção no primeiro centro, de forma concêntrica, né? Foco fechado, imediatamente lembramos do símbolo correspondente ao primeiro símbolo, ao primeiro centro, e colocamos aí o símbolo. Posteriormente, abrimos nossa intenção no espaço, a nossa atenção no espaço ao redor do centro. E assim fazemos com cada um dos centros. O tempo que levará para que aquilo que precisemos se manifeste em nós, seja uma cura, uma qualidade, uma habilidade psicológica, será a nossa habilidade em fazer a prática, a meditação. Temos que fazer todos os dias. E não escolhemos aí um certo tipo de tempo. Pode-se fazer muito bem feito em pouco tempo. 30 minutos, 40 minutos. Vai depender do grau de relaxamento que consigamos para que o corpo não nos prejudique e não nos distraia durante a nossa meditação. Então, podemos depois, mais tarde, na medida em que chegarmos à conclusão que aquele símbolo não é o mais adequado, podemos trocar o símbolo, colocamos outro. Outro que expresse melhor aquilo que precisamos. Vejam como a meditação da bênção em si, ela é simples. Nós deixaremos aqui, também na descrição, o link de uma playlist que nós vamos criar com diversas músicas. Às vezes até algumas músicas que estão no YouTube e que o Dr. Joe Dispenza utiliza nas suas práticas, nas suas meditações, nas meditações que ele cria, originais. E aí você pode escolher alguma delas, ou pode seguir a playlist inteira enquanto faz a sua prática. Então você pode criar a sua playlist de acordo com o seu gosto. Nós vamos colocar 5 ou 6 links nessa playlist que vamos criar ainda hoje. E aí, na medida em que vocês escolhem os símbolos, já sabem quais são os símbolos que vão colocar, sentem numa cadeira, coluna vertebral ereta, de forma confortável, e se dediquem a relaxar o seu corpo físico, fazendo exatamente aquele check-in, parte por parte, descritas na prática da indução. Cada vez que fazemos de forma mais eficiente e mais rápida. Só então, quando estamos com o corpo suficientemente relaxado, é que devemos iniciar a prática. Podemos fazer algumas respirações profundas para ajudar o relaxamento. E aí partimos imediatamente para o primeiro centro de energia. Colocaremos o símbolo correspondente lá. E em seguida, abriremos o foco e sentiremos o espaço ao redor do centro, para além do nosso corpo. E faremos isso com cada um dos 8 centros. No final, estabelecido essa relação, entregamos já as informações, então é a hora de a gente intensificar a gratidão. As emoções elevadas são um capítulo à parte. Ninguém consegue fazer isso de forma mecânica. Há que se ter a emoção elevada do início ao fim. Então, escolham uma emoção elevada que seja mais acessível a cada um de vocês. Se for a gratidão, não tem problema. E ao colocar o símbolo no centro correspondente, aplique a emoção elevada. Sinta. Se for a gratidão, sinta a gratidão. Agradeça. E coloque o símbolo lá. E assim em cada um dos centros. No final, podemos fechar a prática agradecendo, com gratidão absoluta, como se as nossas preces já estivessem sido respondidas. Sinta-se já em posse de tudo isso que vocês necessitam
e que vocês informaram ao sistema nervoso autônomo através do símbolo. Agradeçam profundamente. Então, abram os olhos e sigam o caminho. Basicamente, a meditação da Bênção 2 é isso que foi explicado. Se vocês tiverem mais dúvidas, escrevam nos comentários que poderemos detalhar ainda mais. Contudo, é preciso saber que as coisas são simples. Muitas vezes a nossa mente é que nos dificulta. Os obstáculos são internos, não são externos. Então precisamos olhar para esses obstáculos e ver em nós esses comportamentos condicionados que nos impedem de sentar numa cadeira, seja lá qual for o horário que decidimos, e fazer o que precisamos fazer por nós mesmos. Quando nos dedicamos a esse tipo de meditação, é uma amostra cabal de que começamos a verdadeiramente nos amar. Como diz Dr. Joe Dispenza, você se ama o suficiente para fazer isso? Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima.